aí, gente boa, tudo tranquilo? Hoje falaremos sobre a famosa Roma Antiga, que foi uma civilização da Itália que surgiu lá no século 8 a.C., ficava localizada ao longo do mar Mediterrâneo e tinha como centro a cidade de Roma, na Península Itália. Galera, essa civilização se expandiu e se tornou um dos maiores impérios do mundo antigo. Galera, antes de prosseguir, vai dando o like e se inscreve aí para fortalecer, beleza? Então vamos ao que interessa. Agora, partindo para a lenda da fundação da Roma Antiga. Galera, a lenda fala de dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que fundaram a cidade de Roma. Nascidos de Réia em 771 a.C., foram jogados no rio Tibre, por ordem do então rei de Alba Longa, Amulio, tio de Réia, que havia usurpado o trono e queria assassinar todos os possíveis herdeiros. Galera, o cesto onde os garotos estavam encalhou próximo onde atualmente é a cidade de Roma. Eles foram encontrados por uma loba, que os amamentou, o que possibilitou que os garotos escapassem da morte. Mais tarde, um pastor encontrou os dois bebês e cuidou de ambos até a idade adulta. Depois de adultos, os irmãos fundaram uma cidade nesta mesma região onde foram encontrados e criados. Após uma briga entre os irmãos, Rômulo assassinou seu irmão Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Agora, partindo para a monarquia romana. Durante a monarquia romana, a sociedade era formada por três classes sociais. Primeiro, patrícios, a classe dominante, que era constituída por nobres e proprietários de terra. Segundo, plebeus, constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Terceiro, clientes, viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus, e eram prestadores de serviços. Galera, o rei executava as funções judicial, executiva e religiosa. Os principais órgãos durante a monarquia romana foram: Senado, composto pelos patrícios, era responsável por assessorar o rei e tinha o poder de vetar as leis propostas pelo monarca. Assembleia Curiata, que era constituída por 30 chefes de famílias do povo e tinha por função a elaboração de leis, recursos jurídicos e ratificação da eleição do rei. Agora, partindo para a República Romana, a fundação da República reafirmou o Senado, que era o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou nas mãos das magistraturas, que eram ocupadas pelos patrícios. A principal característica da República Romana é a luta de classes entre patrícios, que lutavam para preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, e plebeus, que não queriam mais ser dominados. Agora, partindo para o Império Romano, o Império sucedeu à República, onde agora todo o poder político era centrado no imperador, e o Senado apenas apoiava seu poder. O Império se expandiu expressivamente, até 117, cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados estavam sob o governo do Império Romano. Galera, o Império possuía aproximadamente 6 milhões de habitantes, sendo que 1 milhão habitava a cidade de Roma. Um dos aspectos essenciais para o sucesso do Império era o exército, que fez com que Roma expandisse seu poder até o Mediterrâneo. Gente, a cultura da Roma sofreu bastante influência dos gregos. Os romanos se basearam na cultura grega em muitas coisas da arte, pintura e arquitetura grega. A língua falada era o latim, que se espalhou por todo o Império na Idade Média, originando línguas como português, francês, italiano e espanhol. A mitologia romana era utilizada para explicar a realidade que os romanos não conseguiam explicar de maneira científica. A mitologia também explicava a origem do povo e da cidade que deu origem ao Império, como vimos no começo do vídeo, a lenda de Rômulo e Remo. Galera, as características mais importantes do Império Romano foi: estritamente comercial. O governante tinha carga vitalício. Escravizava os povos conquistados. O controle das províncias era responsabilidade de Roma.
politeísta, ou seja, galera, acreditavam em muitos deuses. A expansão territorial acontecida através de conquistas ou golpes militares. E entre outros galera características. Galera agora partindo para a divisão do Império Romano. A crise econômica no Império fez com que o número de imposto diminuísse drasticamente. Essa redução gerou um grande declínio no número de funcionários do Estado, tornando a administração cada vez mais difícil, especialmente nas províncias mais distantes de Roma. Galera, numa tentativa de reparar essa situação, o imperador Diocleciano dividiu o império em dois galera, o Ocidente, com capital em Roma, e o outro no Oriente, com capital em Bizâncio, às margens do Mar Negro. Tanto no Ocidente quanto no Oriente havia um imperador, que tinha o título de Augusto, e um outro governo galera para as regiões mais distantes, com o título de César, sendo no total 4 governantes para todo o império. Por esse motivo, essa forma de divisão foi chamada de tetrarquia. No início do século IV, o imperador Constantino reunificou o império. Entretanto, galera, como havia um risco iminente de invasão na parte ocidental, o imperador transferiu a capital para Bizâncio, que era mais rica e mais protegida, renomeando a cidade para Constantinopla. Durante o século IV, o império permaneceu unificado, com sua capital em Constantinopla. No finalzinho do século, o imperador Teodósia estabeleceu a divisão definitiva, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com capital em Constantinopla. Uma das principais causas da queda do Império Romano foram a dificuldade de administração. O império era muito gigante e havia complicações no controle e gestão da corrupção que o aniquilou. Escassez de escravos. A redução das batalhas por conquistas de novos territórios prejudicou o sistema de renovação de escravos. A invasão de bárbaros. O exército precisou proteger o império das investidas de povos como os godos, hunos, germânicos e entre outros. Elevados impostos. O Estado tinha elevado custo para manter a construção das obras rotineiras. Esse fator aumentou significativamente as taxas de cobradas da população. Muito obrigado pela atenção, galera, e até o próximo vídeo.